Certo homem era o mais insignificante no meio do seu clã, porém o Senhor o exaltou e o colocou numa posição de liderança para reinar sobre o seu povo. Um dia, o Senhor Deus determinou a ele, por meio do profeta, que realizasse uma missão de guerra. Prontamente, tal homem, junto com seus guerreiros, partiu para o combate. No entanto, esse líder não cumpriu fielmente a ordem que recebera do Senhor, em flagrante falta de temor que gera desobediência e arrogância que precede a queda. Ele temeu mais os seus soldados do que o próprio Deus. Ele preferiu sacrificar do que obedecer. Assim, Deus o rejeitou e arrancou-lhe da posição de liderança e a deu a outro. Por não temer a Deus, caiu moralmente e chegou ao fundo do poço, consultando inclusive uma cartomante, coisa que o Senhor não aprova. Por fim, algum tempo depois, durante uma batalha, suicidou-se, pois não queria ser capturado e humilhado por seus inimigos. Você sabe quem foi esse líder? Deixe nos comentários. Rogo-lhes que curta o presente vídeo, de preferência dentro da plataforma YouTube. Compartilhe-o com seus amigos das mídias sociais, indique-o aos irmãos da sua igreja e aos familiares. Caro amigo, se é a sua primeira vez aqui, ingresse no canal e torne-se colaborador. Pois é, não gosto do termo seguidores, prefiro colaboradores, pois estamos juntos para propagar o Evangelho de Cristo. A proposição de hoje é o temor do Senhor. Versículo-chave, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o desfecho é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Vamos, a título de conhecimento, analisarmos a regência verbal do verbo temer. O verbo temer pode ser transitivo direto ou indireto. Como transitivo direto, significa dedicar profundo respeito e obediência a alguém ou alguma coisa. Exemplo: eu temo o Senhor, ou seja, eu dedico profundo respeito e obediência ao Senhor. Oh, você ouviu isso, Dan? Isso me faz pensar, Herb, será que os gansos se parecem com pinguins? Não pense muito que dói, Dan. É verdade. Ai, ai. Como transitivo indireto, temer significa ter receios por, ter medo, pavor, terror de, preocupar-se. Exemplo: temo pela saúde do meu filho, ou seja, preocupo-me pela saúde do meu filho. O temor do Senhor é a bússola para quem quer seguir pelo caminho da santidade. Temer o Senhor é reconhecê-lo como o único Deus verdadeiro e soberano. É ter reverência e respeito a Ele, bem como obedecê-lo e demonstrar gratidão por tudo que Ele é e faz por nós. Temer o Senhor é amá-lo de todo o coração e com todo o seu entendimento. É cumprir seus preceitos, é honrá-lo. O temor a Deus produz uma vida de santidade e nos livra do medo e do julgamento divino. Temer o Senhor não é sentir medo ou pavor de Deus, pois Ele não é um Senhor cruel. Temer o Senhor é buscar a santificação, pois sem ela ninguém verá o Senhor, que não faz acepção de pessoas, não aceita propinas e nem abre exceção. Para que entenda melhor o que é temer, no sentido de tributar grande respeito e reverência, darei o seguinte exemplo.
temos as leis e sabemos que, se alguém matar uma pessoa, comete homicídio, transgredindo a lei, o Código Penal. Com isso, a polícia virá no encalço e prenderá o assassino. Quem anda segundo a lei dos homens não tem medo da polícia, porém sabe em seu íntimo que, se transgredir a lei, a polícia será implacável. Então, sabendo disso e por temer as consequências, eu andarei de forma a obedecer o que a lei prescreve. Nesse caso, um homem reto não tem medo da polícia, nem do juiz, mas teme as leis e as consequências de transgredi-la. Quer não temer as autoridades? Faça o bem e terá o louvor delas. Se somos cumpridores da Constituição Federal e das leis, então estamos em comunhão com a justiça, com a polícia e as demais forças de segurança. Tanto é que, se cruzarmos com algum deles, os cumprimentamos e não sentimos medo algum. Ao contrário, nós nos sentimos em segurança. Assim, se andarmos em comunhão com Cristo, temos a segurança e a certeza de que o agradamos. Temos a certeza da salvação por meio da fé. Se cairmos e perdermos a comunhão com Deus, aí sim o medo surge, pois sua palavra diz: tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Temer o Senhor, digo, reverenciá-lo, é saber que Ele é o único Deus, e por amor devo obedecê-lo e estar em comunhão com Ele, pois do contrário eu temerei pelas consequências, ou seja, terei medo do que vier, porque eu sei que Ele julgará toda a carne, e quem não for encontrado com as vestes adequadas não entrará no seu descanso. Quem teme a Deus não tem nada a esconder dele, e por isso deseja estar sempre em sua presença e agir na luz, para que todos vejam. Além disso, quem o teme vigia e faz um autoexame para evitar fazer algo que venha desagradar a Deus, quer seja em pensamento, ação ou omissão. Aquele que teme o Deus vivo não anda preocupado em agradar os outros ou receber a aprovação deles. Paulo repreendeu Pedro certa vez por sua atitude à mesa com os irmãos em Antioquia, pois estava comendo com judeus e gentios, mas depois deixou a mesa com a chegada de alguns irmãos da circuncisão. Pedro temeu os obreiros conservadores de Jerusalém e isso o levou a agir de forma hipócrita. Cuidado com a hipocrisia. Quando queremos agradar mais aos homens do que a Deus, a hipocrisia se manifesta. O temor do Senhor exige intimidade com Ele. O rei Davi, em seu salmo, afirma que o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Infelizmente, muitos cristãos estão enganados quanto à verdade do Evangelho, influenciados por mensagens que apresentam um Deus que faz barganha com seus fiéis e aceita tudo. Ai desses pastores! O Senhor pôs um espírito mentiroso na boca dos autoproclamados pastores e ditos profetas, que obviamente não o temem, para enganar aqueles que querem viver uma vida de pecado e sem o temor de Deus. Meus irmãos e amigos, a falta de conhecimento a respeito do Senhor Deus tem levado muitas pessoas a viverem sem nenhum tipo de temor do Senhor. Já não o buscam mais e estão paulatinamente afastando-se da intimidade com Ele. Leiam e meditem na Bíblia, e não serão enganados por falsos pregadores e falsos profetas. O pensamento da vez. Instrua-se no temor do Senhor e o busque de todo o coração. Se há o temor do Senhor em sua vida, então prosperará. Esteja certo disso. Via de regra, só recebemos conselhos de pessoas com quem temos um certo grau de intimidade.
Quem tem intimidade com Deus ouve e atende aos constantes ensinos e correções do Espírito Santo para o próprio aperfeiçoamento do cristão. E o propósito é um só: sermos participantes da santidade de Deus. Irmão e amigo, não troque sua intimidade com Deus por prazeres momentâneos e efêmeros. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Quando se busca mais os prazeres deste mundo e menos o reino de Deus, o fim sempre será trágico. A busca desenfreada pelo poder a qualquer custo, a flexibilidade moral, a inversão de valores e a falta de referencial ético e moral têm corroído a fé de muitos cristãos. O desejo do salvo deve apontar para o que é permanente e não o que é transitório e passageiro. Sem o temor do Senhor, a vida não vale a pena ser vivida. Psiconselhos. Quem de nós não gostaria que o tempo voltasse para fazermos diferente, não cometermos o mesmo erro e aproveitarmos melhor as oportunidades? Mas o tempo não retrocede, não é mesmo? O melhor conselho é temer o Senhor e guardar os seus mandamentos ainda nos dias da sua mocidade. Assim, não haverá dias perdidos e você não precisará sair correndo atrás do prejuízo causado por não saber administrar o tempo a seu favor. Quanto antes o cristão se dedicar a uma vida de santidade, melhor será o seu presente e o seu futuro. Como está escrito, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Recapitular, consolidar. Quanto mais uma pessoa teme a Deus, mais se afastará do que é mal e da aparência do mal. O amor ao Senhor, que deve ser de todo o coração e com todo o entendimento, não pode coexistir com o amor pelo pecado. Não dá para servir a dois senhores. No livro de Jó, capítulo 28, versículo 28, está escrito: para ser sábio é preciso temer o Senhor. Para ter compreensão é necessário afastar-se do mal. Lerei algumas passagens da Bíblia que tratam do tema. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O Senhor conhece o coração dos homens e o esquadrinha, de forma que todas as suas intenções e imaginações serão reveladas. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Teste seus conhecimentos. Seria correto afirmar que o temor do Senhor exige santidade? Comente, vamos trocar conhecimentos, será muito gratificante. Busquem a santidade e que a paz do Senhor esteja sobre vocês e suas famílias.